Muito bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações aqui do Pastor Valdir, como vocês estão por aí, meus amigos? Graças a Deus, né? Vencemos mais uma etapa da nossa vida. 1º de dezembro, já está dando início ao final do ano 2025, hein? Finalizamos. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Graças a Deus. Como é que está a situação aí, meus irmãos? Está vencendo pela fé no nosso Senhor Jesus? Como é que está a situação aí? Olha só, meus amigos, meus irmãos. Vamos trazer uma reflexão a respeito de tanto sofrimento que nós viventes da terra estamos passando, hein? Quanto sofrimento! É enfermidade, é uma doença ali, uma doença aqui, é morte na família, é provação da nossa fé. Então o Senhor Deus, Ele está provando a fé do ser humano. O objetivo do Senhor Deus é para purificar nossa alma, o nosso corpo e a nossa mente, né? O nosso espírito, corpo, alma e espírito. É que o corpo humano, que a nossa vida é feita, não é mesmo? Então, às vezes, o Senhor Deus permite nós passar por dificuldade, por adversidade. Meditando aqui na Escritura, olha só, um homem que se chamava Jó, né? O Senhor Deus disse que não tinha homem nenhum na face da terra, Jó capítulo 2, que era um homem semelhante ao Jó. Por quê? Porque ele tinha 4 virtudes dentro da vida dele. E eu quero trazer para vocês essas 4 virtudes que este homem chamado Jó, antes do Senhor Jesus, antes do nascimento do Senhor Jesus, esse homem sofreu horrores por causa de uma provação que o Senhor Deus permitiu acontecer na vida dele. Essa história do Jó, como o Senhor Deus virou o cativeiro dele, como ele venceu, por que que aconteceu. Eu quero trazer essa reflexão para induzir você a ler essa história. Nada se compara. Homem que sofre terrivelmente na nossa geração hoje. Olha aí, os perseguidos, que foi lançado no cárcere, que teve os seus recursos bloqueados pelo grande imperador da nação brasileira. Quantas pessoas estão sofrendo, hein, meus irmãos? Sem o direito até de comprar comida, com seus bens bloqueados. E essas pessoas estão sobrevivendo única e exclusivamente pela sua fé no Senhor Deus. Aquela chama ardente da esperança. Você pode ver que sempre estão declarando a sua fé em Deus. O Senhor Deus, Ele tem provado muitos. E com certeza, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11. E aí, se você for estudar o Hebreus capítulo 11, tem ali a marca registrada de muitos heróis da fé que venceram as suas lutas na sua geração, os heróis da fé, as heroínas da fé, o Moisés, o ato que ele fez, como ele venceu na fé em Deus. E veio de geração em geração. Sempre teve grandes imperadores, ditatoriais, que têm prazer, reis, imperador, que tem prazer no sofrimento alheio, homens psicopatas, que usam o seu cargo de autoridade sobre a nação. Ele é um psicopata. Ele é um matador de pessoas. Ele é um matador de fé, de esperança. Ele pensa que mata a fé. Mas a fé é algo sobrenatural que tem dentro de cada um de nós, dado pelo Senhor Deus. E o Senhor Deus permite nós passar por tantas adversidades, que é para nós que estamos longe. E o sofrimento não é para distanciar nós do Senhor Deus. Não, 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 não. O sofrimento é para trazer nós mais pertinho do Pai.
E eu tenho certeza que você vai vencer esse sofrimento, essa adversidade. A fé está dentro de cada um de nós desde o nascimento da nossa mãe. Nós já somos heróis da fé desde o nascimento. Vencemos milhares de espermatozoides. Começou lá dentro. Aí saímos para fora. Nascemos. Viramos bebezinho, amamentamos na nossa mãe, o leite materno. E vencemos as lutas como criança, na creche, na escolinha. Viramos adolescente, vencemos. Viramos jovem, vencemos. Daqui a pouco já somos idosos. E o ciclo da vida continua de geração em geração. E os imperadores, os torturadores das pessoas, sempre teve, sempre haverá. E na nossa nação brasileira tem um imperador, o grande, tem prazer no sofrimento das pessoas. É um psicopata. A psicopatia dele é arrancar todos os recursos das pessoas, jogar no cárcere quem discorda dele. E ele tem um grupo seleto de proteção, todos brasileiros e brasileiras, Senado Federal, não existe presidente de república, não, está tudo unido com eles. Todos borra de medo dele, se borra de medo desse, o grande imperador da nação brasileira, psicopata, tem prazer no sofrimento alheio, tira o recurso, não deixa a pessoa ter dinheiro nem para comprar comida, tira o direito de fala, censura, fechou, não deixa falar. Ele usa o cargo dele de servidor público da Federação Brasileira para poder saciar o seu prazer, a sua psicopatia. Não existe ninguém no Senado, Forças Armadas, nada. Todos se sujeitam a este único homem imperador, com o coração cheio de demônio. É o Satanás, para oprimir as pessoas, jogar no cárcere. Não dá nem socorro. Deixa morrer, igual um morreu, né? Lembra? Meu Deus do céu. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu quero que você lê este livro do Jó. Estuda lá. Bíblia Sagrada, Palavra do nosso Deus. Eu quero deixar essa reflexão para você. Quanto sofrimento, né? A nossa nação está passando, famílias inteiras sofrendo. Mas o imperador Herodes, o grande Nabucodonosor da nossa nação, não pode roubar a fé, não pode roubar a esperança, não pode roubar a sua integridade, a sua sinceridade. Desviar-se do mal, temer a Deus, é passar pelo sofrimento, como Jó passou, para poder vencer. O Senhor Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. No final do livro do 42, do 42º capítulo do livro de Jó, Bíblia Sagrada, o Senhor Deus devolveu a ele em dobro. Até os amigos dele traiu ele. Tem alguém aqui na nossa nação, mera semelhança, é interessante, né? Nada se compara ao sofrimento deste homem chamado Jó. Mas tem uma mera semelhança com alguém aqui na nossa nação que está passando por uma provação terrível, né? Não é só ele não, muitas mulheres, heroínas, sofrendo terrível, homens que não justifica estar passando por tanta traição com seus amigos, com pessoas. Olha o sofrimento desse homem. Meu Deus do céu, lamentável não ter nenhum homem de coragem da nossa lei capaz de parar esse imperador grande, né? Ele, para satisfazer a sua loucura, a sua psicopatia, né? Ele tem prazer em ver o outro sofrer, ele dá risada, ele reúne com o seu grupinho de endemoniados
ele reúne com seu grupinho de endemoniados e vão brincar de ser ditador aqui na nação brasileira. Olha o que ele diz. Ele faz aquele gesto e ele dá risada, estoura champanhe, se alegra. A psicopatia dele é ter prazer no sofrimento. É ele ouvir a notícia, olha, o fulano não tem nem dinheiro para comprar comida. Aí ele reúne com aquele grupinho dele e dá risada, e se banqueteia. Que delícia ver o outro sofrer. Olha só, meus amigos, olha só que o imperadorzão, o grande, está fazendo aí na nossa nação, né? Como é que pode o ser humano? É o Satanás, meus irmãos, é o demônio, é o espírito obsessor que gosta de ter prazer no sofrimento alheio. Ele usa o cargo dele de funcionário executivo do judiciário para poder fazer essas marvadezas, né? É o psicopata. Cadê? Não tem Senado, não tem Forças Armadas, não tem ninguém, nada. Só o Senhor Deus é que vai tratar com esse tipo de Nabucodonosor. Lembra do rei Nabucodonosor? Que tinha prazer no sofrimento das pessoas? Não quis glorificar Deus? O fim que Deus dá para esses homens, hoje tem lá aqueles 4 grupos seletos, tudo cai na mão deles. Vai ter mais julgamento aí, vai ter mais julgamento, mais pessoas, vai ter o seu recurso de comprar arroz e feijão e comida bloqueado. Eles querem ver essa pessoa morrer, as mínguas, sofrendo. Passa um zip, não dá nem direito de falar, nem dar entrevista, nada. É desse jeito que está funcionando. O rei Nabucodonosor, que não glorificou a Deus e tinha o prazer dele no sofrimento das pessoas. O Senhor Deus entrou com providência pela fé dos sofredores. Os sofredores manteve a sua integridade, os heróis da fé do Hebreus 11, assim como o Senhor Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário para nos dar a remissão do perdão do pecado, a graça. Ele perdoou até o ladrão, ele perdoou todos que reconheceram e se humilharam para ele. O Senhor Jesus Cristo, o grande juiz. O Senhor Jesus gosta de tratar com esses imperadores aí, tá? Deixa eles na mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabe cuidar dos ditadores, dos Herodes. O Senhor Jesus, ele é especialista em cuidar dos grandes imperadores, psicopata, que pensa que tem um domínio de toda uma população. Toda a população brasileira está de joelhos, subordinados, são todos borra-botas, como diz no sul, nossos gaúchos, os borra-botas se borra de medo do grande imperador. Por que, meu Deus do céu, que acontece isso? Quem vai entender? O Senhor Jesus, o justo juiz, vai entrar com providência, vai virar o cativeiro de muitos e vai dar vitória para todos nós sofredores. Mantenha a sua integridade, a sua sinceridade, a sua fé, que é a chama viva, que você vai ver o que o Senhor Deus vai fazer com esse grande Nabucodonosor que está lá com a sua psicopatia, tendo prazer no sofrimento alheio. O Senhor Deus deu um cérebro de jumento para o grande rei Nabucodonosor. E ele começou a ter prazer, a fome, vontade de comer capim. O bicho virou um bicho do mato. A zunhona cresceu pelo. Ele virou um animal irracional. E esse grande imperador, quem sabe o Senhor Deus dá um cérebro de jumento para ele, e ele vai sair lá no jardim do palácio, na onde ele fica lá, e ele vai ficar louquinho para comer capim também, hein? Doido, doido. É isso que acontece com os imperadores. Deus deixa ele gozando, Deus deixa ele satisfazer a sua psicopatia, né? Ai dos psicopatas que têm prazer no sofrimento alheio. Olha a Bíblia Sagrada. A vitória, como o Senhor Deus virou o cativeiro desse homem chamado Jó. Jó era um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Desviava-se do mal. Estou falando dela. Vem comigo.
Vem comigo, vou deixar para vocês aqui as qualidades deste homem chamado Jó. Olha só que maravilha. Quem era ele? Eu quero incentivar você a estudar esse livro, tá? Eu vou resumir por aqui essa pequena reflexão, tá certo? Olha só. Jó, livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome, olha o nome dele, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, ó, primeira qualidade, sincero, reto e temente a Deus. E o melhor de todos, esse desviava-se do mal. Quer dizer, ele não cometia nenhum tipo de pecado sabidamente que era contrário à vontade do Senhor Deus. Por estas virtudes, o Senhor Deus virou o cativeiro de Jó e tudo que ele perdeu, as doenças, as lepras, as enfermidades, o Senhor Deus restituiu em dobro para este homem chamado Jó, no seu 42º capítulo do final do livro da história de Jó. Não é mera coincidência que tantas pessoas têm sofrido na nossa geração, né, meus irmãos? Né, meus amigos? Me ajuda aí, se inscrevendo nesse humilde canal, deixando o seu joinha para nos inspirar a trazer novas histórias. Assim como o Senhor Deus esteve com Jó, com Daniel na cova dos leões, assim o Senhor nosso Deus também está com cada um dos brasileiros e brasileiras que por uma razão ou por outra estão passando por uma situação de adversidade. Em nome do Senhor Jesus, eu determino a sua bênção, a sua vitória pela oração e pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha-se a sua fé acesa no nosso Senhor Jesus, que venceu a cruz do Calvário para dar o perdão e a remissão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a salvação da vida eterna. Lembrando, pelo Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Tá certo, meus amigos? Vem comigo aqui. Eu quero deixar para vocês que a fé no Senhor Jesus, ela sorri das impossibilidades. Que o Senhor Deus venha virar o seu cativeiro, mudar a sua sorte, assim como mudou a sorte deste homem chamado Jó. Porque ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Mantenha estas qualidades na sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, receba a unção dos vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém? Compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal.